Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Artigo 2º. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. E, penso eu, todo homem tem direito à felicidade. Artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Artigo 6º. Todo homem tem o direito de ser em todos os lugares reconhecido como pessoa perante a lei. Artigo 9º. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Leonel de Moura Brizola nasceu em Carazinho, no interior do Rio Grande do Sul. É filho de camponeses. Tem 3 filhos e é casado com dona Neuza Goulart Brizola, irmã do ex-presidente João Goulart. Brizola foi jovem para Porto Alegre, onde se formou em engenharia, foi deputado estadual, prefeito de Porto Alegre e governador do estado. Em 62, ele foi para o Rio de Janeiro, onde se elegeu deputado federal, uma das votações mais expressivas da política brasileira. Em 64, foi para o exílio, ficou 15 anos e agora está de volta ao Brasil, num novo capítulo da sua vida. Todos nós mudamos. Mudaram os tempos, mudou o Brasil, mudou o mundo, mudamos nós. É uma parada entrevistar uma pessoa por quem o Brasil esperou tanto tempo. Para mim é especialmente emotivo esse encontro com o governador Brizola, que tivemos a mesma caminhada e conhecemos os mesmos momentos de uma vida política que talvez não se repita mais na história do Brasil. Dele guardo a imagem de um homem de alta dignidade e que soube resistir a 2 momentos extremamente sérios no Brasil. Soube sobreviver ao poder, que se corrompe no Brasil, deteriora, e soube sobreviver ao exílio, à sua ausência do poder e voltar com um espírito ainda mais audacioso e mais corajoso que sempre teve. Bom, eu tenho que fazer uma colocação muito clara sobre isso. Em primeiro lugar, eu considero Leonel, eu preciso chamar de Leonel, o governador, como um irmão mesmo, uma pessoa que eu gosto muito, etc. E hoje eu gostaria, o que eu vou tentar falar com ele hoje é o seguinte: por que que eu, de repente, me desiludi um pouco com ele e com a sua volta? Brizola, se a Ivete Vargas entrasse agora neste estúdio, qual seria a sua atitude como cavalheiro? Você, Brizola, apertaria a mão dela? Não é civil, mas a retração é civil. Se a Ivete Vargas entrasse agora neste estúdio, qual seria a sua atitude como cavalheiro? Você, Brizola, apertaria a mão dela? Eu não lhe negaria a mão, mas não partiria de minha iniciativa. Porque, naturalmente, que a cordialidade na vida política, ela deve se desenvolver. Mas em tudo há um limite, porque isto é em respeito a nós mesmos, especialmente à opinião dos nossos concidadãos. Eu não me negaria de apertar a mão dessa senhora, mas não tomaria iniciativa. Mas haveria o aperto de mão. Se ela me estendesse a mão, eu a estenderia, não tenho dúvida. Por uma questão de educação e de cordialidade. Brizola, sem nenhum impulso nostálgico, o Brizola que saiu do Brasil era o Brizola impetuoso, era o Brizola caudilhesco, era o Brizola da confrontação quase aberta com o sistema. O Brizola de hoje é um Brizola reformista, moderador, um Brizola de composição. Quem mudou o Brizola, o Brasil ou você?
Olha, Samuel, eu responderia a sua pergunta dizendo o seguinte: todos nós mudamos. Mudaram os tempos, mudou o Brasil, mudou o mundo, mudamos nós. Porque se disséssemos que nós não havíamos mudado, nós estaríamos negando a realidade. Eu hoje tenho aqui muitos cabelos brancos, toda uma experiência que somamos durante esses anos, mas o que é importante é conservarmos os princípios. Estes não mudaram. E, por conseguinte, em relação aos princípios, nós não mudamos. Quer dizer que, no essencial, eu me considero o mesmo. Creio que aprendi muito, não o suficiente ainda, porque quanto mais a gente avança, mais a idade nos chega, até mais concessões à dúvida nós fazemos. De modo que eu lhe diria isto, que essencialmente eu me considero o mesmo. Em algumas coisas até avançando muito mais, como por exemplo, em relação ao meu inconformismo com a realidade brasileira. Eu hoje sei avaliar melhor a realidade brasileira, porque eu tenho uma visão do mundo. E posso, então, entender melhor este quadro perante o qual eu hoje me considero mais inconformado. Governador, o senhor declarou há poucos dias que a oposição não estava preparada para o poder. O senhor está? Eu acho que ninguém individualmente pode estar, se dizer, preparado para o poder. Porque o poder hoje é uma questão muito complexa. Por conseguinte, um homem só não pode fazer nada. Tanto que eu costumo dizer o seguinte, que de nada adianta elegermos um presidente da República sem ter atrás de si uma grande organização, uma infraestrutura, no caso, um grande partido político. Porque, do contrário, ele tem que dar um tiro no coração ou leva um golpe de Estado. Ainda mais na realidade latino-americana. O bem ou mal, e eu não tenho nada a favor do presidente Figueiredo, porque não tenho nada a favor de quem não for eleito, bem ou mal, um homem, que é o presidente Figueiredo, está conduzindo esse país a uma abertura. E por mais que haja conspiração, e por mais que se lute contra ele, o fato é que ele está conduzindo uma abertura da qual o senhor é um fruto, a sua volta é um fruto. Então, em certo momento, no Brasil, onde o executivo é muito forte, onde o executivo exerce um poder maior até do que exerce os Estados Unidos, onde o Pentágono interfere, etc., a mão e a decisão de um homem pode conduzir o país a uma nova solução. A sua pergunta me enseja a oportunidade de completar o meu pensamento. Eu acho que um homem, uma pessoa, conforme a época que em que se insere e conforme a posição em que se encontra, pode tomar decisões pessoais que têm a força de acelerar, atrasar, levar um pouco para a direita ou para a esquerda o processo histórico geral. Mas, embora não tenha força de alterar o próprio processo. Assim, no caso do presidente Figueiredo, eu acho que realmente ele está em condições de dar um impulso ao processo de democratização do Brasil. Governador? Entendo até que se abre todo um espaço histórico para ele. Governador. Se ele for sensível, Permite. se ele for sensível às aspirações do povo brasileiro, ele poderá escrever uma página de bronze da história brasileira. Por favor, governador, não será aí que o senhor está realmente causando uma decepção na juventude que esperava do senhor uma linguagem mais clara quanto à abertura? Porque, veja bem, a greve, imediatamente intervenção nos sindicatos. A liberdade de imprensa, o Tarso de Castro é despedido no dia seguinte. É verdade que
tudo isso nos deixa bem confusos. Por exemplo, liberam peças de teatro e o povo não pode ir porque não tem poder aquisitivo. Ao mesmo tempo, temos na televisão Tarso de Castro, Samuel Weiner, entrevistando o governador. Esta dúvida que fica sempre para o povo, que abertura é esta, que vem de cima para baixo e é determinada por um homem só? Esta abertura é confiável? Na minha opinião, a abertura não está sendo determinada por um homem só. Eu, com a minha resposta, eu estou, de certa forma, preconizando que o presidente Figueiredo sacuda os arrelhos, como diríamos em linguagem gaúcha. Que ele se liberte do aparato que representa o chamado sistema. Este sistema tecnocrático e econômico que é responsável por esse regime. Eu tenho as minhas esperanças, cultivo as minhas esperanças, porque eu acho que, no fundo, ele é um homem de boa fé. E é possível que ele, num dado momento, corresponda às nossas expectativas. Que se torne o presidente de todos os brasileiros e não o presidente de um aparato. Mesmo sem ser eleito? Esta é a questão. Mesmo sem ter sido eleito? Mesmo sem ter eleito, sem ter sido eleito. Por quê? A sua presidência é o fruto, é herdeira do período autoritário. E o país está desejando um governo de transição da tirania para a liberdade, do autoritarismo para a democracia. E eu estou certo que, se essa transição se verificar por iniciativa corajosa sua, eu não tenho dúvida que o povo brasileiro o aceitaria como presidente de transição. Não presidente de um aparato, de um sistema que quer se perpetuar, que quer continuar controlando o poder e a economia, mas que venha a ser um presidente de todos os brasileiros. Mas permita, Isto governador... é uma esperança que eu acho que realmente existe, porque a personalidade do presidente e o seu temperamento é um dado nesse contexto. Samuel Por isso Weiner. eu não quero dizer que a abertura esteja correspondendo à nossa expectativa. Absolutamente No caso, governador, da abertura, houve algo que a deteve, que o impulso com que ela partiu fez com que, subitamente, ela entrasse num processo de quase estagnação. Até que ponto é a oposição responsável por isso? Quais os erros cometidos pela oposição brasileira que não permitiram que a abertura fosse além do que já chegou ao ponto em que estamos? Essencialmente, Weiner, considero que, embora possam haver erros na área da oposição, essencialmente a responsabilidade por este ambiente, por este quadro de perplexidade, de desconfiança e até de suspeitas em relação à abertura, essencialmente cabe ao sistema de poder. Porque a aspiração geral do povo brasileiro é que haja uma abertura democrática, haja reconstrução democrática do país, até para solucionar os problemas. A oposição também deseja. Creio que esta retenção, este ambiente de suspeita que se criou, se deve essencialmente pela pretensão, diria eu, esta pretensão dos que se encontram no poder de administrar a abertura de acordo com os seus interesses, buscando cultivar um continuismo que não tem razão de ser. Mas o fato é que novas forças emergiram nesses 16 anos no Brasil, tais como a nova igreja, o novo sindicalismo, a própria nova classe média. Aonde é que repousam as suas esperanças? Para não falar vagamente em povo. Exatamente. Em que campos, em que áreas desse chamado povo estão germinando as sementes da renovação democrática brasileira? Eu gostaria de dizer o seguinte, que na minha concepção, o situacionismo, quer dizer, as áreas da vida brasileira que foram responsáveis por estes 15 anos, 16 anos, é ultrapassado. É possível que possa existir algum setor que venha colaborar nos novos tempos. Mas o novo
está na área da oposição no Brasil. Aí estão os recursos humanos, aí estão os valores humanos que vão transformar e vão renovar este país. Mas como o senhor disse Dentro que a desta oposição área- não está preparada para o poder? Por Dentro quê? desta área é que eu considero que estão os recursos humanos. Quando eu afirmo que não está preparada a oposição, não quer dizer que ela não possa estar preparada amanhã. Considero que nós chegamos a um ponto agora em que seria possível todas as áreas da oposição trabalhar em torno de uma proposta alternativa de poder. O senhor diz isso porque o senhor Brizola, perdeu a- Está difícil. O senhor diz isso porque o senhor perdeu a sigla PTB? Brizola. Não. Difícil. Não, independentemente dessa consideração. Brizola, Pois não. dizem que em Não, política moço. você é um bom jogador de ataque. Só que de vez bem em quando possível. você faz um gol contra. Agora, Brizola, você tem a humildade de reconhecer aqui, neste programa, neste canal livre, os seus 13 maiores erros políticos? Só 3. Não admitimos, mas essa nação é civil. Primeiro erro. Qual foi o seu primeiro erro político reconhecido por você? Olha, o meu maior erro político, para dizer com toda franqueza, foi o de ter cultivado teimosamente uma incompatibilidade no exílio com o Jango. Nós lá ficamos 12 anos. E ficamos naquele pequeno país 11 anos sem nos ver, sem nos falar. Brizola, E não foi por culpa dele, hein? Porque Brizola. ele era um espírito generoso. cunhado não é parente. Você pode definir João Goulart? Posso. Então defina. Era um homem de grandes virtudes pessoais, um conciliador por natureza. Eu costumava dizer a ele, você não pode ver um lápis e um papel que você já faz um acordo. Ele era um homem bom, sob o ponto de vista pessoal, grandes virtudes pessoais. Fazia um esforço imenso por acertar, tinha uma visão correta dos interesses nacionais e era um homem de grande boa-fé. E justamente pela sua boa-fé, ele foi ludibriado Só a por boa-fé muitos ou o políticos hábeis. Só a boa-fé ou talvez o seu despreparo para uma liderança nacional efetiva e revolucionária que dele era reclamado? Verdadeiramente, Samuel, aí é um terreno um pouco difícil para mim. Para mim mas também é muito difícil. creio que João Goulart, se tivesse durante o seu governo, durante o exercício da autoridade que teve, as experiências que recolheu depois no exílio, eu creio que 64 não teria ocorrido. Perfeito. O senhor admitiria... Não, o segundo erro, um momento. Faltam 2 ainda. Pois é, eu gostaria faltam de- 2. Quem sabe lhe ajudar, o senhor admitiria como erro o fato do senhor, como muita gente julga, que o senhor ajudou a queda de João Goulart pelo seu ímpeto, pela sua radicalização naquele momento, em 64? Não, aí não foi erro da minha parte. Eu creio que eram posições. Nós estávamos vendo que o golpe de Estado era uma realidade. Os céus estavam carregados de nuvens negras. E nós vivíamos um desespero, verdadeiramente, porque sabíamos que o golpe ia chegar e precisávamos nos defender dele de alguma forma. O senhor não acha que foi um erro terrível a derrubada que foi promovida pelo grupo brizolista, na verdade, do ministro Gaivão de Pinto? Creio que não. O senhor faria isso de novo? Nós combatíamos a política econômico-financeira do governo. E como ficou provado, ela não era consequente com a época em que nos encontrávamos. E a pessoa do ex-governador Carvalho Pinto
não estava em causa. Ele era até um homem amável, educado, né? Muito educado. De modo que, de forma alguma, direito. com isso pretendíamos atingir a pessoa dele, né? Era uma questão de posição. Me permita apenas uma interrupção. Eu preferia, dado o escasso tempo que dispomos, num programa que se dirige realmente a uma massa que esperamos o assista e compreenda a sua importância, que não caiamos na tentação da nostalgia É verdade. e de um passado que exige até conhecimentos didáticos, e aproveitemos sua experiência no exílio, sua experiência recente, agora mesmo sua volta de Quito, onde a sua participação foi bastante importante na formação de uma frente única na América Latina contra esta internacional negra, esse golpismo militarista, obscurantista que está ocorrendo, e que os meus companheiros, se me permitem, projetem esse encontro para frente. Queremos saber o que o governador pensa e o que vai fazer daqui por diante. Perfeito. Posso fazer uma pergunta, então, em cima disso? O Samuel falou, e o governador falou, do que pode ser feito em torno do que se pensa no Brasil hoje, quer dizer, da nova geração. E eu notei o seguinte, que, milagrosamente, desde que se falou na tal abertura, se fala em negros e em mulheres. Todos os partidos têm seu programa, negros e mulheres. Mas ninguém tem tocado num assunto e numa massa de gente que hoje é ascendente no país e no mundo, que são os homossexuais. Eu queria saber a sua posição, a posição do seu partido, quanto aos homossexuais. O nosso partido, verdadeiramente, não tem uma posição a respeito. Isso é um assunto emergente, mesmo nos países mais adiantados. Nos Estados Unidos é uma força... São assuntos polêmicos nos países mais adiantados. Nós não temos uma posição ainda definida a respeito. Nem o partido, nem eu pessoalmente. Brizola, eu insisto, perdão. Falta ainda o reconhecimento de 2 dos seus maiores erros políticos. Até agora, você respondeu, reconheceu 1. Faltam 2, ou não faltam? Eu lhe diria o seguinte, não apenas 2, certamente... Não, mas eu quero só 2. Eu terei muitos erros. Certo. E eu teria até a dificuldade de poder enumerá-los. Mas pode crer que, se a sua intenção é o de me levar ao reconhecimento, eu lhe diria, em tese, que eu não teria nenhuma dúvida de enumerá-los, como, aliás, alguns já tenho dito até pela imprensa. Como foi aquele caso do jornalista Davi Nasser. Eu não podia fazer aquilo. Embora isso não seja... O senhor devia ter feito aquilo. Eu não podia fazer aquilo de forma nenhuma. Ainda mais quando a revista me ofereceu as suas páginas para responder. Governador, Eu hoje não praticaria mais aquele ato. Governador. E assim como esse, muitos outros. Governador, Para podermos continuar aqui com todo enfrentando os tempos novos. Com todo respeito aos erros do passado, gostaria de dizer o seguinte: desde que a nação brasileira foi fundada, os partidos de esquerda, para espanto geral, e os de direita, naturalmente, eles sempre nasceram de cima para baixo, isto é, era a elite disputando entre si para ver quem tutelava o povo. O senhor hoje me disse aí que espera que até a abertura seja promovida pelo nosso general Figueiredo. Não foi bem assim. Bom, eu aqui falei numa esperança. uma esperança, ter esperança verdade, nele. uma esperança. Ter esperança nele Não é quer dizer sinal... que eu vou me basear nessa esperança. Perfeito. É uma esperança. Ao mesmo tempo, o senhor nos diz que nos partidos atuais vão surgindo lideranças. O senhor acha realmente que o povo brasileiro está se organizando e que esses partidos podem representar a voz de todos os segmentos da sociedade brasileira? Ou, mais uma vez, são partidos bolados de cima para baixo que vêm em favor de mais uma artimanha do governo, que permite a abertura dos partidos e transfere a eleição? Eu acho que o povo brasileiro está se organizando. E eu creio que nós temos que trabalhar pela sua organização, porque esta é a verdadeira forma de
ultrapassar, de substituir o autoritarismo. Onde o povo se organizar é espaço ocupado do autoritarismo. Bem, governador, o povo Acho se que, por organiza exemplo, nosso espontaneamente. caso de um partido, como estamos procurando construir, não é exatamente como sonhamos. Mas não está Nós muita estamos briga, trabalhando não em está torno muita da sua briga para organização. espaço dos políticos, por exemplo, essa briga que o senhor vem tendo com, por exemplo, com a dona Ivete Vargas, a briga que vem havendo com outros partidos, isso me parece que é uma briga desgastante É dos verdade. políticos e isto É verdade. resulta numa alienação total do povo que É se verdade. desinteressa por isso. É verdade, mas nós temos que conviver com esta ordem de problemas. E não Governador. perder o principal, que é a organização do nosso povo. Câmara 2. A organização dos trabalhadores. Câmera 2, por favor, câmera 2, um close no senhor Leonel Brizola. Assim. Brizola, você viajou todo o Brasil. Você viu gente pobre, você viu gente com fome. E agora, Brizola, sem rodeio, qual é a verdadeira realidade brasileira? Pode dizer qual é a verdadeira realidade brasileira? No meu conceito, acho que nós, em nosso país, temos uma realidade que ninguém de sã consciência pode aceitar. Não apenas pelo que aí está, dentro das nossas fronteiras, como comparando tudo isto com outras nações, com menos recursos e menos condições que nós. Acho que isto é uma condenação das nossas elites, que sempre se arrogaram o direito de decidir, de governar, de orientar. O povo brasileiro verdadeiramente nunca teve oportunidade de mostrar as suas virtudes, a sua criatividade, de construir o desenvolvimento brasileiro de acordo com as suas próprias inspirações. Acho que isto que temos no Brasil é uma vergonha para nós brasileiros. A despeito de existirem muitas coisas boas realizadas, mas o conjunto é mais do que insatisfatório. Basta dizer isto. Como é que num país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados possam existir milhões de pessoas aí como cogumelos, vivendo nas periferias das cidades, nas encostas das montanhas, nos alagados, disputando 2 metros quadrados e assim mesmo ilegalmente para viver. Só para citar isto. Isto é um absurdo, isso ninguém entende no mundo. Como é que o Brasil, um país grandioso, dessa forma, com tudo, pode oferecer este quadro de miséria e de pobreza? Como, governador, como o senhor resolveria o problema do menor abandonado, por exemplo, se o senhor estivesse no poder? Olha, eu pessoalmente, seria um pretensioso se eu chegasse aqui e dissesse, bem, vamos resolver assim, assim, eu vou resolver assim. Não. Isso depende de equipes humanas. Só o que eu posso dizer mesmo é o seguinte, que um governo, né, que tenha confiança popular, um governo verdadeiramente orientado no sentido do ser humano como deve ser, todo o plano de desenvolvimento terá que dar às crianças, aos jovens neste país, a prioridade das prioridades. Tanto que eu considero que o de mais urgente no Brasil é salvar as nossas crianças, Mas o senhor- é salvar os jovens. E isto o Brasil tem todas as condições. Governador, Nós não salvamos por incúria, Governador. por incapacidade, porque o Brasil tem meios materiais e tem recursos humanos para acolher, assistir, educar, encaminhar todas as crianças, desde a barriga da mãe, Plínio Marcos. Governador. desde a barriga da Plínio mãe, Marcos. até ao ensino superior. governador, haveria alguma possibilidade, no seu entendimento, de resolver um problema social isolado? Isso não dependeria de uma
redistribuição de riquezas. Está E é claro. claro que Jesus Cristo já nos Está ensinou claro. que Está um rico claro. nunca entra no reino do céu, então ninguém gostaria de abrir mão dos privilégios. Está claro, eu Como estou é de que se acordo. faria no seu Eu entendimento? estou de acordo, mas nós nunca devemos cultivar a busca do horizonte. Porque o horizonte nunca chega. Então nós ficamos cultivando a busca do horizonte e não resolvemos o dia a dia. Eu acho que se este país eleger um bom governo, que tenha confiança popular, este governo não terá capacidade de resolver tudo ao mesmo tempo. Não. Mas ele, bem orientado, poderá ir assumindo prioridades. E para mim, a maior prioridade neste país é atender o problema do futuro da nação, que são as nossas crianças. e Há a juventude. forças, governador. A segunda prioridade, só para lhe dizer, comida, companheiro. O povo brasileiro precisa comida, precisa comer. A raça entra pela boca. Qualquer criador de animais sabe. Bom, tivemos o agora povo brasileiro é declarações. assim por falta de comida. Tivemos Samuel agora a Weiner. declaração de João Avelange sobre o problema das Olimpíadas. Exato. Isto é óbvio, o povo brasileiro está submetido a um processo de subnutrição e a um processo social de desintegração. Mas, governador, há uma certa, um plano utópico nas suas declarações, se tivéssemos um bom governo, se fizéssemos ou se elegêssemos um bom governo. Quais são as forças de contenção que estão impedindo a libertação do Brasil? Há no ar, visivelmente, um retorno de uma espécie de formulação direitista, de qual o Brasil parecia já estar isento. Suas viagens pelo exterior agora lhe deram uma média, uma medida das forças de direita montando no mundo inteiro. Aonde estão as forças de direita no Brasil, na sua opinião, que estão impedindo a libertação do povo brasileiro? Samuel, quando eu digo eleger um governo com a confiança popular, eu estou já desenhando todo um quadro de democracia, de liberdade. Por conseguinte, colocando cada macaco no seu galho. Eu acho, por exemplo, que o maior erro destes 15 anos foram as pessoas equivocadas nos seus lugares. Aí está, por exemplo, o caso dos tecnocratas. O Brasil foi entregue aos tecnocratas, civis ou militares. Aí está um grande erro. O Brasil tem que ser governado por homens públicos sensíveis e humanos e, sobretudo, titulares da confiança popular. É necessário o assessoramento dos tecnocratas, mas eles não têm condições de decidir sobre os destinos nacionais. Tasso de Castro. Governador, eu queria... eu vou ter que estender um segundo mais. Rapidamente, por favor. É o seguinte, o senhor fala da má escolha das pessoas, evidente. E me surpreende o seguinte, por exemplo, não há dúvida de que um dos grandes traidores da pátria se chama Jânio da Silva Quadros. Isso é uma coisa óbvia, um homem que teve a chamada confiança do país, embora já soubesse quem ele era, e foi um grande traidor. Num certo momento, me parece, o senhor iria conversar com o Jânio Quadros para entrar no PTB. Bom, ao mesmo tempo, há uma divisão entre o senhor Miguel Arraes, o professor Fernando Henrique, e o Lula, entendeu? Há uma divisão dessas forças, que seriam as forças nascentes do país, de um país que está precisando de pessoas que o oriente para alguma coisa. Então eu quero saber o seguinte, como é que o senhor pode almoçar com o diabo? Quer dizer, que é o caso do Jânio Quadros, que é um traidor, que eu quero reafirmar isso, e não consegue conciliar a oposição num sentido positivo do país. Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, ao meu amigo Tarso, que eu não faço esse mesmo conceito do senhor Jânio Quadros. É uma questão de conceito pessoal. Não, é um conceito nacional, governador. E, naturalmente, que eu não faço esse conceito. Nós devemos os 16 Eu anos a ele. acho que, naturalmente, essas apreciações pessoais são bastante problemáticas, mas eu pude ver, acompanhar
em boa parte, os problemas em que... todo o contexto de problemas em que o senhor Jânio Quadros esteve envolvido. O senhor quer dizer Em que muitos aspectos, confiou no senhor Jânio não, Quadros? em muitos aspectos, não há dúvida que as suas decisões foram bem orientadas. Até onde as suas convicções chegavam, isso não é Isso na sua possível a fase de mim presidência. avaliar. Meu Deus, Quando governador, presidente? então eu não entendo. Quando presidente. Perfeito. Naturalmente que, nos momentos difíceis, dado o nosso relacionamento, ele sempre contou com uma grande solidariedade da minha parte, pelo que ele podia representar em matéria de aspirações do povo brasileiro. Bem, e sempre cultivamos uma amizade pessoal que a O mim senhor até sempre muito ofereceu me abrigo confortou. para ele quando ele foi deposto, quer dizer, pretensamente deposto. É que era verdade. mentira. Naquele momento, a nossa primeira posição foi esta, porque calculávamos que ele estava sendo vítima de um golpe de Estado. E nós Agora, estávamos as sendo posições vítimas, né? atuais ainda, na verdade, são problemas que vão ter o seu desdobramento e ainda não existem elementos para uma apreciação definitiva. Se nós estamos sentados aqui nesse momento e bancas estão sendo bombardeadas, incendiadas. Este é que é o real. Atos de terror estão sendo cometidos à luz do dia. E líderes nacionais, sem a menor possibilidade de serem acusados de qualquer tendência subversiva, são agredidos. Esta é uma realidade. E eu lhe fiz uma pergunta. Isso que eu queria Aonde responder, estão Samuel. essas forças? Nesse momento, nos Estados Unidos, pode ser que seja eleito o presidente Reagan, que se presume que levaria a direita internacional a um impulso extraordinário. A sua passagem agora pela América Latina lhe indicou essa ascensão da direita. Governador, o que se deve fazer nessa emergência? Samuel, eu considero que nós temos que confiar nisto que se chama consciência nacional, que se formou no nosso país e cada dia mais se aprofunda e mais se amplia. Esta é a nossa garantia da democratização do país. Que conspiram, que existem bolsões inconformados de autoritarismo, aí estão, no conhecimento de todos. Em seus eventuais contactos nas áreas Nós militares... necessitamos confiar nesta consciência nacional, que esta é a vontade do nosso povo, e cultivá-la, fortalecê-la. Eu não tenho nenhuma dúvida que o nosso país vai evoluir para uma abertura democrática real. Mesmo porque não há saída. A seguir com esta política econômica destes 15 anos, só ditadura. A política econômica vai levar a impasses incríveis na vida brasileira. E se nós olharmos mais para a esquerda, o nosso povo não vai assimilar. Governador, então, o no seu ambiente otimismo nota democrático 10, de governador. reconstrução, nós temos que justamente olhar com o futuro com Governador, confiança. governador, seu otimismo nota 10, mas, por exemplo, as revistas internacionais estão dando que só um milagre divino salvará o Brasil. Time. O senhor realmente diz isso tudo, mas o senhor não só diz, nós temos que confiar, mas confiar o quê? Neste milagre divino? Não, Porque confiar nesta exatamente consciência nacional estas que se forças formou. de direita estão acanhando as pequenas forças que tentam se organizar. Eu não fui compreendido, É Plínio, verdade. por si, pelo seguinte: quando eu digo confiar nesta consciência nacional, eu quero dizer o seguinte, que especialmente a oposição brasileira no seu conjunto, que é a maioria da nação, só não é governo porque não se realizam eleições livres. A oposição brasileira tem que trabalhar em torno de uma saída alternativa Espera um de pouquinho, eu tudo queria isso. botar uma coisa Permite, certa. O que senhor não me permite seja, aqui uma me coisa, permite, só que um não seja. esclarecimentozinho. O senhor não confia, descontentes com a oposição? Não há uma confusão nisso? Porque a nação está descontente, mas não quer dizer que ela faça oposição, porque ela está indiferente à política, ela está descrente da política. Sabe, isto que me parece grave, e esse detalhe é que eu estou tentando insistir com o senhor, porque o senhor fizesse um quadro do que está acontecendo hoje na política, porque eu tenho andado por aí também e não sinto que o povo esteja interessado nas brigas partidárias. E a direita avança, como disse bem Quando o eu me mestre refiro Samuel. em oposição, eu estou me referindo a isto que é a aspiração do povo brasileiro.
e que se a oposição não interpretar, ela estará em distonia com essa vontade, com essa aspiração. Então eu diria o seguinte, buscar uma saída, este é o nosso esforço, terá que ser o nosso trabalho, que não seja nem insistir com isto que está aí, está, porque isso já fracassou. Isso é Por o conseguinte, nem admitir qualquer retrocesso, nem mesmo seguir numa situação como vai o próprio governo, que é um pouco titular de um sistema que numa dessa pode inspirar um retrocesso. Buscar uma alternativa que vá polarizando a opinião brasileira. Polarizando a opinião brasileira. Isso é uma prática que terá que ser realizada com todos os segmentos da sociedade. Buscar essa alternativa que ganhe confiança interna e que seja capaz de ganhar confiabilidade também da opinião O senhor internacional. acha que a oposição está hoje lutando verdadeiramente para que haja eleições municipais agora no fim do ano? Creio que está um pouco confusa. O senhor crê, mas aí o seu otimismo não é Eu nota 10, considero- hein? É meio vacilante. Eu acho que realmente a oposição está. Este que me parece que, por exemplo, o senhor está falando numa linguagem de político que o povo não acredita mais, porque o senhor fala, temos que trabalhar numa linguagem alternativa. Mas essa alternativa é que não está vindo das lideranças. Por isso que a gente diz que, por exemplo, se esperava que o senhor viesse e tivesse uma alternativa. Se esperava que os políticos, quando começassem a falar, colocassem uma alternativa. Porque suponha, por exemplo, que a gente sabe que o povo precisa comer, precisa morar, precisa trabalhar, precisa do mínimo para viver com dignidade. E se vem um carismático de direita e joga essas pequenas coisas, que é o mínimo que o ser humano quer, não leva esta massa? Não corremos esse perigo? Não é urgente Os aparecer a perigos sempre opção? existem. Agora, nós brasileiros, nós temos que cultivar, temos que trabalhar por soluções realistas. É um sonho admitirmos que possa surgir um ayatolá no Brasil. Aqueles que pensaram que nós do exílio pudéssemos voltar como um ayatolá Ô, Brizola, estão muito enganados. Cometeram um grande erro. O Brasil é uma nação imensa que precisa uma grande consciência daqueles que têm o mínimo de representação, o de esperança popular. E a democracia não é algo que nós possamos alcançar Brizola. através de golpes de mágica. A democracia, este ambiente de vida que queremos construir no nosso país, nós temos que construir no dia a dia, hora a hora. É uma briga em que todos nós temos que estar nela. Depois da sua volta, quais foram os resultados positivos e quais os negativos? O senhor fala muito em povo, em estruturas. Cadê essas lideranças nacionais? Quais são? Quer citar alguns nomes de líderes nacionais em condições de mobilizarem o povo para essa alternativa que, aliás, não está definida? Ou nós não temos liderança nenhuma? Samuel, as verdadeiras lideranças para essa fase que vai ingressar o Brasil vão surgir daqui para adiante. Daqui para frente. 82, por exemplo, se realizarem as eleições normalmente, nós iremos ter uma grande surpresa. Vai ser o surgimento de uma geração inteira que esteve à margem. Se chegarmos a 82. Você me perguntou, Samuel, uma coisa muito importante, que foram esses contatos recentes que eu tive há poucos dias, num grande fórum desta América Latina. Eu acho que existem ventos que vêm do norte em favor da democratização. E eu tenho a impressão Que ventos são esses? que Bolívia vai ser uma espécie, E são cheiros que vêm do De- norte, governador. uma espécie de área de decisão. Acho que o senhor já almoçou com o Jânio, ele está falando por metáforas. Não é por Ventos, metáfora, forças pode ocultas. crer. A sua convicção sobre 1982, ela se baseia em emocionalismo ou realidade? Acha que chegaremos lá? Acho que vamos chegar lá. Por gentileza, eu gostaria de ouvir a opinião do professor Fernando Perrone. Não admitimos, mas essa nação é civil. Por gentileza, eu gostaria de ouvir a opinião do professor Fernando Perrone.
Bom, eu vou, não sem esforço, colocar de lado a simpatia e a amizade. O ex-governador Brizola chegou ao Brasil há um ano com a imagem do líder da resistência em 61, do líder da tentativa de resistência em 64, do governador que nacionalizou uma multinacional por um cruzeiro, quer dizer, um homem que tinha um crédito junto ao povo brasileiro. Eu acho que hoje o governador Brizola tem um débito. Até hoje as coisas não foram muito claras. Fernando Moraes, por favor. Bom, não sou eu quem vai julgar Leonel Brizola, eu acho que quem vai julgá-lo é o povo, e 82 está perto. Agora, eu não posso deixar de revelar uma certa decepção, perdão, governador, porque quando o senhor foi tocado do Brasil, em 64, eu era um moleque de 16 anos, e um pouco antes disso enfrentei cavalaria em Belo Horizonte para ouvi-lo falar na Secretaria da Saúde, com Zé Maria Rabelo lá, e esperava que o senhor voltasse para se juntar a nós, para brigar contra esse regime e contra esse governo. Por gentileza, a publicitária Maria do Carmo Cosme. Governador, eu acredito que a nação está cheia de expectativas. E o senhor que voltou para ampliar o seu espaço político, hoje deixou de aproveitar um espaço no meio de comunicação que não é muito comum aos políticos atualmente, para colocar as suas alternativas, colocar alternativas claras que venham de encontro aos interesses do povo e a necessidade de mudança dentro dessa perspectiva do povo atualmente. O ator Ricardo Hermani. Bom, como ator, a imagem do governador é muito boa. Lembro o Rex Harrison alguns anos atrás. Agora, enquanto o debate aqui, o Samuel já tinha dito, foi um pouco de saudosismo, e ele tendo ficado muito tempo lá fora, eu acho que foi omitido aqui a importância das relações internacionais no momento, principalmente no Cone Sul, onde o Brasil é um dos primeiros a apoiar a Bolívia, recebe o Videla, apoia o Uruguai, e eu acho que o Brasil não vai poder fugir, mesmo por uma questão interna do povo, ou de comida, ou de educação, vai haver uma grande influência que eu acho que será decidida em Washington após as eleições. Então, a Bolívia já se antecipou porque acredita no Reagan. Então, é a minha opinião que aqui se omitiu um pouco essa importância do Brasil internacionalmente no momento, principalmente no Cone Sul. O sociólogo Abdias Nascimento. Eu, ao contrário da maioria dos que falaram antes de mim, não estou decepcionado com o Leonel Brizola. Pelo contrário, eu vejo que ele realmente pratica no dia a dia este amor ao povo, esta busca objetiva dos caminhos que levem a toda a nação brasileira à sua libertação. E, sobretudo, ele encarna as esperanças. Eu não me iludo com o fraseado, talvez um pouco convencional do Leonel Brizola. Eu vejo o que está realmente na base dessa linguagem. E eu vejo que ele está não trabalhando para o povo ou pelo povo. Eu estou vendo ele trabalhar junto com o povo, e é isto que a maioria dos políticos profissionais desse país não faz. Brizola. Assim que ele, além disso, está ajudando o povo a resgatar a sua face e, sobretudo, ao povo negro, resgatar a sua própria identidade, porquanto, neste partido, eu já tenho visto a documentação onde se assegura ao negro do Brasil a se resgatar deste chicote que lhe bate no lombo há 500 anos e que nenhum outro partido de oposição enfrenta com esta coragem, com este valor cívico de Leonel Brizola. Brizola, você concorda com todas essas opiniões? Nós estamos dando a você, Brizola, o sagrado direito de defesa. Você concorda? Em exercer o sagrado direito de defesa? Não, sim. Se você concorda com todas essas opiniões aqui emitidas agora. Eu respeito as opiniões, mas eu gostaria de dizer o seguinte, que a mim ninguém fará radicalizar.
Eu ia agregar à sua pergunta anterior sobre os erros, um dos grandes erros que cometi e que todos nós da esquerda brasileira cometemos, que foi o de não levar em conta a confiabilidade da classe média. Neste país, os trabalhadores, as grandes massas marginalizadas, que precisam emergir, sair da miséria em que se encontram, não conseguirão realizar o seu projeto sem ter a confiabilidade, a colaboração da classe média. Aqueles que pensavam que eu poderia voltar ao Brasil como um ayatolá, como um profeta, cometeram um grande erro. Porque nós precisamos rever tudo o que fizemos no passado, recolhendo dele o que teve de bom, para construir o nosso país. A mim ninguém fará radicalizar. É um grande erro. O povo brasileiro não quer radicalismo. O povo brasileiro quer políticos que trabalhem ombro a ombro com ele, e não que vivam por aí como liberais, embora falando uma linguagem de esquerda. No fundo, querendo construir aparatos. No fundo, querendo mandar no povo. Ninguém conseguirá fazer deste país o grande país que sonhamos se não trabalhar juntamente, ombro a ombro com o nosso povo. E é isso que eu pretendo fazer. Radicalismos eu elimino da minha frente. Governador. Aliás, existem duas áreas neste país com as quais eu não quero alianças. Sabe quais são? São os comprometidos com o imperialismo e é com a pequena burguesia radicalizada. Estas duas áreas eu creio que são nefastas para o desenvolvimento político e democrático do povo brasileiro. Declaração dos Direitos Humanos. Artigo 1º. Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Artigo 2º. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. E penso eu, todo homem tem direito à felicidade. Artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Artigo 6º. Todo homem tem o direito de ser em todos os lugares reconhecido como pessoa perante a lei. Artigo 9º. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Artigo 18º. Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Artigo 19º. Todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão. Artigo 23º. Todo homem que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana. Artigo 26º. Todo homem tem direito à instrução. Artigo 29º. Todo homem tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. 10 de dezembro de 1948, Assembleia Geral das Nações Unidas.